Então, bom dia, vamos dar início ao nosso conteúdo. Como eu falei para vocês no início da aula, ele já é o nosso conteúdo propício para a nossa avaliação, ok? Então, dando uma das primeiras características, pessoal, uma das primeiras questões, a atividade, no que se refere à sociologia, ele vai trabalhar muito nesse esqueminha de Homo sapiens. Mas o Homo sapiens dentro dessa era moderna, ok? O Homo sapiens moderno, o de hoje, uma espécie a espécie que nós pertencemos constitui-se no meio de grupo. Vivemos em grupos, vivemos em sociedade. Uma característica, segundo ano, uma característica essencial para vivermos em sociedade, existe só uma, né? A característica primordial para que possamos conviver, viver em sociedade, chama-se sociabilidade. Então, vocês podem perceber, é característico do homem moderno viver em sociedade, é característico do homem viver em comunidade, e essa característica comum, essa característica essencial, o que vocês vão ter que falar na hora da atividade ou na hora do teste, da prova, é esse requisito primordial sobre sociabilidade. Weller, mas o que é sociabilidade? Galera, sociabilidade é esse convívio que nós seres humanos vivemos. O que vai discernir, o que vai diferenciar nós, seres humanos, dos animais, que também eles conseguem viver em martilha, em grupo, é essa ideia de raciocínio, essa ideia de pensar. Automaticamente iniciamos a aula, automaticamente o Léo introduziu o enredo da nossa aula de hoje e vocês automaticamente desligaram o microfone. Dentro de uma hierarquia, se fosse em sala de aula, seria até melhor como trocar ideia. Como estamos nos socializando por meio da tecnologia, é mais propício o nosso entendimento. O Léo fala tudo, e se no final surgir alguma dúvida, anotar para depois a gente trocar ideia sobre esse assunto. Esse é o nosso meio hoje, dentro dessa atualidade no qual nós estamos convivendo a nossa sociabilidade. E essa sociabilidade, segundo ano, através da tecnologia, através do computador, através do celular, no qual o homem ele consegue viver em sociedade. E esse vivendo em sociedade vai estar no que diz respeito à nossa aula anterior. Vocês, eu, todos nós vivemos um parâmetro de regra. Então, essa regra é para que nós possamos viver em harmonia dentro de uma sociedade. Ok? A partir do momento que burla essa regra, aí começa a ocorrer uma desarmonia. Então, dentro de uma das características, dentro de uma ideia comum, dentro de um conceito como prova, como avaliação, como estudo dirigido, seja lá o que for que eu vou passar para vocês, vocês vão ter essa noção, esse raciocínio que o homem sapiens moderno, ele consegue conviver, porque é uma característica essencial vivermos em sociedade. E a sociedade, ela vai estar viabilizando, andando junto, lado a lado, com o termo sociabilidade. Sociabilidade é a vivência do homem em sociedade, em equipe, em grupo, juntando suas regras para viver em harmonia. Os seres humanos, eles vivem em sociedade. Beleza. Já falamos no item anterior. E essas relações que os seres humanos mantêm vivendo em sociedade, dá-se o nome de quê? Relações sociais. É o que vocês vão ter que marcar na hora da atividade ou na hora do exercício. Léo, o que são relações sociais? São todos os agrupamentos, são todas agregações no qual o homem ele consegue viver. Ele consegue estudar, ele consegue trabalhar, ele consegue ir, ele consegue voltar, ele consegue se locomover, através de uma hora, vocês têm um horário para acordar, para estudar, para fazer as atividades, os afazeres que se tornaram uma regra, algumas regras para vocês
dentro do convívio dentro de casa, e também consegue se conviver num grupo de amigos, de amizade entre vocês, alunos, entre vocês, colegas de uma rua, outra rua, e assim dentro de uma aglomeração. Dá-se o nome de relações sociais. As relações sociais, elas surgem no momento em que surge a aproximação, a integração, o convívio entre várias pessoas, ou familiar ou não, tá? Uma vez dito que essa sociedade, esse agrupamento de pessoas, eles devem respeitar um com o outro. Tem que haver esse elo, essa parceria de respeito para que ocorra essa sociabilidade entre as pessoas. Uma outra característica dentro dessa metodologia científica, a sociologia, dentro de uma disciplina, a antropologia, a geografia, a história, a matemática, todas elas surgiram como uma disciplina, como uma matéria, como uma disciplina, algo importante. E os seus pensadores, os seus cientistas, eles começaram a investigar. Vamos investigar o comportamento de uma tribo indígena. Não. Vamos investigar o comportamento dos aborígenes. Ah, não. Vamos investigar como é o levantamento, como que é os dogmas de várias religiões. Ou seja, galera, a sociologia ela é um estudo dentro do parâmetro de uma ciência humana que vai a fundo, vai a foco, in loco, o estudo de várias investigações científicas. Para que ocorra essa investigação científica, tem que ter um analista, tem que ter um doutor, não digo um doutor médico, tem que ter um especialista dentro da sociologia para fazer vários levantamentos. Esses levantamentos geralmente são o comportamento da humanidade, o comportamento das pessoas. Igual eu falei para vocês, pode fazer o levantamento do comportamento da tribo indígena, pode fazer o levantamento de um grupo religioso, pode fazer o levantamento sobre o comportamento dos aborígenes, dentro de uma cultura diversificada, ramificada, até chegar onde vocês querem, beleza? Então, método da sociologia, uma metodologia que a sociologia utiliza é a investigação. Léo, mas aqui está escrito investigação científica. Científica, segundo ano, porque teve um estudo bem mais aprofundado, ok? Só que essa ramificação que eu falei para vocês, esses estudos, é estudado por 4 disciplinas. Existem 4 disciplinas das ciências sociais que estudamos. No caso, é a sociologia, a antropologia, a economia e a ciência política. A sociologia vocês começaram a estudar ano passado. Vai estudar no primeiro, segundo, terceiro ano. E vocês vão pegar, galerinha, quando entrar numa faculdade ou numa universidade, essas disciplinas também. E, geralmente ela é bem pré-requisita, é bem na introdução do curso de vocês. Sociologia e antropologia. A antropologia, como eu falei para vocês, a antropologia com a sociologia, elas vão andar sempre lado a lado. Ué, Léo, antropologia por quê? Porque a antropologia ela também é uma disciplina que vai estudar o comportamento de uma sociedade. Então, a antropologia e a sociologia ela tem esse papel. Só que a sociologia ela vai estudar algumas ramificações dentro da economia e também dentro da ciência política. A economia, quando vai se falar sobre o PIB, sobre uma estatística, sobre uma questão de desigualdade social, sobre uma questão de emprego ou desemprego, quais são as consequências negativas dentro da pandemia no mundo, algo desse tipo. E a ciência política é mais ou menos o que vocês estão vivenciando na cidade de vocês, ok? Ou seja, os pais de vocês, por requisito, vão fazer um levantamento dos vereadores, dos deputados, etc., e vão escolher em quem eles vão votar.
né? Vão escolher quem eles vão colocar no poder. Então, essa ciência política, ela dá essa ideia de governo, de política, de poder. Mas, uma vez dito, que nós, aqui no momento, não estamos falando da questão corrupção. Estamos falando ciência política como uma disciplina, como uma formação, entendeu? Que vai estar casada com a sociologia, com a economia, só que a ciência política ela vai colocar alguém no poder. Olha só a próxima questão. Dentre as ciências políticas, dentre as ciências sociais são 4: sociologia, antropologia, economia e ciência política. Olha só essa questão aqui que vocês vão ter que analisar na hora da avaliação. Dentre as ciências sociais, a que ocupa em específico das relações de poder. Aí ele já afirmou, galerinha, ó, colocou poder e lá no final da questão ele colocou forma de governo. Essa ciência que vai ter esse comando é a ciência política. A ciência política que tem esse papel de formação de diversas formas de governo. Porque as diversas formas de governo, segundo ano, vai estar uma característica comum de todos os partidos. Foi quando eu falei para vocês que os pais de vocês vão fazer toda a análise em quem eles vão querer, né? Em quem estudar o histórico do candidato, ver quais são o que o candidato está oferecendo para a cidade de vocês, e depois ele tem também como direito de cobrar todas essas promessas, digamos assim, tá? Então, dentre essas ciências sociais, a ciência política é um caráter vinculado dentro da formação dessa questão governamental. Ok? Uma vez dito que as 4 disciplinas das ciências sociais que vocês vão ter que analisar na hora da prova, da avaliação, é a sociologia, a antropologia, a economia e as ciências políticas. Essa outra questão é uma ramificação da ciência que ela é importante para essas formas de governo ou partido governamental. Dentre as ciências sociais, qual se ocupa em específico as relações? Aqui já mudou a característica comum: produção, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços. Qual a característica comum dentro dessas ciências sociais? A opção correta é economia. Léo, a economia é a ciência, é a parte dentro das ciências sociais que vai estudar toda essa proporção, distribuição de renda, PIB, a circulação da moeda, o que entra, o que sai, se a balança comercial é positiva, se a balança comercial é negativa, qual o país que está exportando mais, qual o país que está importando em menor quantidade. Então, a economia ela é de suma importância, juntamente com as ciências políticas, para estar estudando todo esse levantamento de um papel econômico de um país. Beleza? A sociologia ela passou a ter mais importância a partir de 2 fatos históricos, segundo ano. Primeiro, Revolução Industrial, que vocês já estão careca de saber, e outra característica comum que vai estar bem alelo a eles é a Revolução Francesa. Essas 2 revoluções colaboraram maciçamente para o surgimento de uma sociedade capitalista, uma sociedade consumista, uma sociedade no qual o que vale é o que você tem. Tem como produto, não o que você é como pessoa. Característica de uma sociedade capitalista é o consumo. Lembra que eu já falei para vocês e só retorno a repetir. O que vale é o que vocês têm. Comer, beber e usar. A mídia vai padronizar, a mídia vai influenciar. Beleza. Então, quem teve uma importância dentro da sociologia foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, no surgimento como uma sociedade extremamente capitalista. Está quase acabando, eu acho. A sociologia ela nasceu por volta do século XIX. Aí vocês podem perceber que foi bem no período da Revolução Industrial.
com o objetivo de construir resposta intelectual para os problemas sociais, ocasionado pela Revolução Industrial. Porque vocês sabem que teve a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial. Desde o século XVIII, início do século XVIII, na Inglaterra, com a máquina a vapor, com o interesse de produção em série, com o interesse do lucro, que visa o lucro. Daí surgiu, logo após a Segunda Guerra Mundial também, a grande desigualdade social, no qual favorecendo aos países desenvolvidos, e no caso do Brasil, ele só conseguiu se revolucionar 100 anos depois de um século, que a Inglaterra, beleza? Então, a Revolução Industrial, ela teve um papel importante dentro dessa resposta intelectual, ok? A Revolução Francesa, ela concorreu para a ascensão da burguesia ao poder, que serviu para dar a maior visibilidade. Visibilidade em quê, Léo? Aos problemas e conflitos sociais. É o que eu falei para vocês. É só questão de raciocínio. À medida que foi crescendo essas características comuns, a Revolução Industrial, galera, começou a surgir também o grande parâmetro da desigualdade social. E esses problemas sociais, esses conflitos, é o que nós vivemos até hoje, tá? A gente pode colocar como exemplo a nossa aula, a aula que vocês estão tendo, grande parte da sociedade brasileira, até hoje nunca teve uma aula, ok? Ou por não ter acesso, ou por falta da tecnologia, ou por falta de verba governamental que vai entrar também, ok? Então, a Revolução Francesa, ela concorreu com a ascensão da burguesia ao poder, burguesia lá no poder, que serviu para dar essa visibilidade. É o que eu falei para vocês. Logo após a Segunda Guerra Mundial, ficou mais nítido a questão das desigualdades sociais e refletindo, assim, os conflitos locais, regionais e até mesmo mundiais. Beleza? Sabemos que a antropologia é um dos campos de estudo das ciências sociais. Foi lá naquele tópico que nós falamos. Foi a antropologia, a sociologia, as ciências políticas. Aí pergunta assim, qual o objeto de estudo da antropologia? A antropologia, ela vai estudar os tipos de organização familiar, uma questão religiosa, uma questão de ritos, uma questão de iniciação do jovem, a questão do casamento, ou seja, vocês podem perceber que a questão da antropologia é uma característica mais cultural. Vocês podem estudar, exemplo, vamos estudar como que é o casamento no mundo. Será que o mesmo casamento que existe aqui no Brasil é o mesmo casamento em todas as partes dos outros continentes? Não. A mesma alimentação? Também não. A mesma bebida? Também não. O comportamento familiar que temos é o mesmo comportamento familiar em outros países, em outros continentes? Não. Então, a antropologia, como eu falei para vocês, juntamente com a sociologia, vai estudar o comportamento da sociedade, dentro de uma característica familiar, religiosa, de ritos, iniciação dos jovens. Do jovem no ambiente escolar, do jovem no ambiente, viver em ambiente escolar, de amigos, iniciado para o casamento, seja lá o que for. Então, a antropologia, ela tem esse papel, essa participação da sociedade, viver em grupos, viver em um ambiente religioso, familiar e etc. E por aí que ficamos.